Olá pessoal, meu nome é Rafaela Silvéria, sou nutricionista e fundadora do GEM, Grupo de Estudo em Nutrição. Hoje vamos falar um pouco sobre a relação entre os micronutrientes e o sistema imunológico. Isso é algo que vem sendo comentado muito ultimamente na condição que a gente está de uma pandemia, da quarentena, então as pessoas elas querem realmente ter esse sistema imunológico mais resistente e diversas condutas vêm sendo utilizadas para isso, principalmente considerando os micronutrientes, os alimentos mais ricos em micronutrientes e até mesmo a suplementação. Então, por isso, eu decidi trazer aqui um resumo dessa revisão, que foi publicada há pouco tempo, em janeiro de 2020, desse ano ainda. Então, essa revisão, ela traz essa relação entre os micronutrientes e o sistema imunológico. Então, o quanto que eles funcionam em harmonia para reduzir o risco das infecções. Então, traz essa ideia de que será que um alimento em si ele vai ser suficiente para prevenir alguma infecção, para prevenir alguma doença? Né? Então, a gente precisa ter um olhar amplo na questão desses micronutrientes da alimentação em geral. Então, vamos lá. O que esse estudo traz, até como uma introdução, é o quanto que a vitamina C ela é bastante comentada nessa relação do sistema imune para melhorar o sistema imunológico, né? Então, acho que é o mais comentado aí. Ultimamente vem se falado bastante da vitamina D também, mas a vitamina C, até mesmo pelo público leigo, ela é muito comentada. Então, nossa, se eu tenho uma dor de garganta, uma vitamina C, eu vou chupar uma laranja, enfim, tem muito esse conceito, né? Relação vitamina C e sistema imunológico. Mas aí a gente sabe que diversos outros nutrientes são importantes nessa condição, então eles desempenham um papel sinérgico em todas as fases da resposta imune. E é o que a gente vai ver hoje, que será que é apenas um nutriente que vai ser suficiente? E não, né? A gente tem que ter esse olhar amplo. Será que a gente está suprindo as necessidades de todos os nutrientes, principalmente desses micronutrientes, que têm um papel aí em várias etapas da resposta imune? Então, a gente precisa dar atenção a esse combo de nutrientes, né? E não ficar focando só em um. Então, a gente sabe que para combater os micro-organismos patogênicos, o sistema imunológico ele tem diversas etapas, diversas formas de defesa. Então, a gente tem barreiras bioquímicas, que fazem parte mais da resposta imune inata, né? Então, a gente tem diversas fases aí de barreiras físicas, barreiras bioquímicas, a gente tem células imunológicas, né, especializadas também para combater qualquer patógeno aí que aparece, os anticorpos que visam também um tipo específico de patógeno. Então, a gente tem diversas formas de defesa contra alguma infecção. E aqui, essa revisão, ela traz isso, todas essas formas, né, as nossas defesas que a gente tem, então, barreiras físicas e bioquímicas, as células imunológicas, os anticorpos, a resposta imune inata e a resposta adaptativa, que vários desses nutrientes que a gente comentou anteriormente são importantes para cada uma dessas etapas. Então, sim, a gente precisa suprir esses nutrientes e não pensar em um de uma forma isolada, que ele vai ser o essencial ali para combater tal infecção. Então, a gente precisa ter, sim, esse olhar amplo. Então, eles são componentes básicos para todas essas respostas que a gente tem, para todas essas etapas. E aí, essa revisão, ela traz várias tabelas mostrando o papel de cada um dos nutrientes, né, o que os estudos mostraram em relação a essa resposta imunológica. Eu separei aqui alguns para a gente comentar, trazendo um resumo, né, porque tem bastante coisa, fica mais cansativo, mas traz esses nutrientes, o quanto é importante a gente ter realmente esse englobamento dos micronutrientes pela resposta cinética que ele traz nesse sistema imunológico. Então, a gente tem aqui, considerando essas barreiras físicas, visando principalmente a manutenção de estrutura, da integridade funcional de mucosa, de células de barreiras inatas, né? Então, por exemplo, a pele, o trato respiratório. A gente tem, por exemplo, a vitamina A, que diversos estudos trazem a importância
o seu papel na diferenciação do tecido epitelial, então é a forma de proteção, de defesa também do nosso organismo. O ácido retinóico é importante para a resposta imune intestinal, apoiando essa barreira intestinal. Então, o que a gente vê muito nos estudos atuais é a relação de doenças com essa alteração intestinal, né? Então, o intestino é um ponto importante para a gente tratar aí, considerando a resposta imunológica, esse sistema imunológico em geral. Então, a gente tem que sim pensar como que tá a saúde desse intestino, como que a gente pode melhorar essa barreira intestinal. Os carotenoides também mostraram alteração imunorregulatória, incluindo a redução dos efeitos tóxicos das espécies ativas de oxigênio. Então, a gente sabe que o excesso, né, desses radicais livres, um possível estresse oxidativo, pode ser melhorado aí com algumas vitaminas, com alguns nutrientes que têm papel antioxidante. Então, a gente tem que visar por esse lado também. A vitamina D, que está sendo bem comentada atualmente, alguns estudos mostram o seu papel, né, importante nessa resposta imunológica. Então, o calcitriol, ele regula as proteínas antimicrobianas, que é responsável pela modificação da microbiota intestinal a uma composição mais saudável e suporte a essa barreira intestinal. Então, mostrando também a importância aí da regulação do intestino. E aumenta a expressão das proteínas de junção no intestino. Então, de doenças, até mesmo doenças autoimunes, os estudos vêm mostrando que pode estar relacionada aí com uma alteração na permeabilidade intestinal, que aí aparece uma resposta imunológica e aí o desenvolvimento de algumas doenças. Então, a gente tem que prestar atenção, sim, nesse intestino e como que o aporte nutricional vai exercer um papel importante. A famosa vitamina C, alguns estudos trazem de fato o benefício, né? Então, pensando nessa barreira física, os estudos mostraram que a vitamina C promove a síntese de colágeno e protege as membranas celulares dos danos causados pelos radicais livres. Então, isso é importante também, pensando principalmente em pele, que é uma proteção. Então, apoiando a integridade dessas barreiras epiteliais. Melhora a diferenciação de queratinócitos e a síntese lipídica, bem como a proliferação e migração dos fibroblastos. Então, aqui a gente pensa mais nessa barreira à pele, no quanto que é importante também a gente cuidar dessa barreira. As vitaminas B6, folato e B12 estão relacionadas também com a regulação imunointestinal. Então, por exemplo, a vitamina B6 consegue mediar a migração de linfócitos aí para o intestino. Então, também é importante para essa resposta imunológica. E o folato é essencial para a sobrevivência de células T reguladoras no intestino delgado. Então, aqui a gente pensou principalmente na questão intestinal e na questão de pele, do trato respiratório também, quando a gente pensa nessas barreiras. Então, já é um primeiro passo aí. A gente vê o papel de vários nutrientes, não só de um, nessa questão. E aí, aqui eu trouxe alguns outros nutrientes também que consideram principalmente as células imune. Então, considerando a questão de diferenciação, de proliferação, o funcionamento e movimento das células imune inatas, então, que faz parte dessa resposta imunológica. E aí a gente tem diversos outros nutrientes, né? Mas eu trouxe alguns aqui. A vitamina A, alguns estudos mostram que regula o número e a função das células natural killer, contribui para a atividade de fagocítica e oxidativa dos macrófagos. Então, toda a resposta imunológica, a resposta inflamatória também, necessita dessas células imunes. Então, a gente precisa desses nutrientes aí para o adequado funcionamento, proliferação dessas células. A vitamina D. O receptor de vitamina D são encontrados em monócitos e macrófagos. E aí, então, a vitamina D consegue aumentar essa diferenciação de monócitos e do macrófago. E, além disso, promove o movimento e a capacitação fagocítica dos macrófagos. Então, pode melhorar aí essa resposta
imunológica. A vitamina C está envolvida na proliferação, função e movimento dos neutrófilos, monócitos e fagócitos, melhora a atividade de NK, aumenta a fagocitose e a geração de espécies ativas de oxigênio, aumenta a morte microbiana, está envolvido em apoptose e remoção de neutrófilos usados em locais de infecções por macrófago. Então, sim, a vitamina C tem o seu papel famoso aí, e ela é importante para toda essa questão de defesa, né, do nosso organismo. Então, as células imunes dependem também dessa vitamina. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Aqui a gente tem o zinco também, acabei escrevendo errado aqui, o zinco, falta um C, também está envolvida com a melhora da atividade citotóxica da NK, um papel central no crescimento celular e diferenciação das células imunes. Então, o zinco é um nutriente também bastante comentado aí nessa questão imunológica. O ferro, então, forma radicais hidroxila altamente tóxicos, envolvido na morte de bactérias por neutrófilo, é componente de enzimas críticas para o funcionamento de células imunes, envolvido na regulação de produção e ação de citocinas, que também estão relacionados aí com a resposta imune, resposta inflamatória. Então, a gente vê o quanto que os nutrientes participam de todas essas respostas, de todas essas etapas. E o estudo, essa revisão, ele traz também essa imagem que é bem legal, que traz desde a da barreira física, o quanto os micronutrientes exercem um papel importante aqui, que foi o que a gente viu no começo, na resposta imune inata, na resposta adaptativa, na barreira bioquímica. Então, a gente, em todas as etapas dessa resposta imunológica, que eu não vou entrar mais a fundo nisso, mas todas essas etapas a gente tem papéis importantes dos micronutrientes. Então, a gente tem que dar atenção a todos, não adianta a gente pensar só na vitamina C, só no shot de limão de manhã. A gente tem que visar o combo, como que é a alimentação no geral, como que é a ingestão dos micronutrientes em geral pela pessoa, né? A gente já vai ver mais sobre isso. Então, traz essa visão geral, importância dos micronutrientes para todas as etapas do sistema imunológico, tá? Então, aqui eu dei um zoom, mas traz realmente todas as etapas. Vocês podem entrar nesse artigo, depois eu vou mandar no nosso canal do Telegram, e aí vocês têm acesso ao artigo e conseguem ler melhor. Então, a gente viu que basicamente os micronutrientes, né, então, vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinco, ferro, magnésio também, eles exercem papéis importantes visando o efeito antimicrobiano, anti-inflamatório e antioxidante, né? Então, quando a gente vê muito do shots, de diversos alimentos que falam, melhora a imunidade, a gente vê principalmente esse papel antioxidante, anti-inflamatório, que realmente é importante para o nosso organismo. É relacionado também, né, à diferenciação, proliferação e função de célula T, de diversas outras células do sistema imune que a gente viu, na produção de anticorpos e na resposta ao antígeno em geral. Então, o combo, né, todos esses nutrientes funcionam em sinergia. E os estudos mostram também os benefícios na redução de alguns riscos, né? Então, vitamina A está bem relacionada aí nos estudos com redução do risco de diarreia, de sarampo em criança, vitamina D em infecções do trato respiratório em adultos e crianças, o zinco tem estudos relacionando a otite, a infecção do trato respiratório, pneumonia, diarreia em crianças, a vitamina C em pneumonias e resfriados em crianças e adultos. Então, os estudos mostram também relação de nutrientes específicos aí. E já é bem estabelecido nesse caso que a deficiência dos micronutrientes predispõe o indivíduo ao maior risco de infecção. Então, se a gente viu que diversas etapas do sistema imunológico dependem de micronutrientes aí, né, alguns mais específicos, a deficiência vai prejudicar, pode prejudicar aí essa resposta, né? Então, se não tem o nutriente ali necessário, o quanto que vai prejudicar a saúde, aumentar o risco aí de infecções desse indivíduo. Então, na verdade, o quanto que a gente vai
fortalecer o sistema imunológico, deixar a pessoa mais resistente, é fornecendo os nutrientes necessários, né? E aí a gente tem que analisar como que deve ser a alimentação. Se a gente viu que são diversos nutrientes que são importantes, né? Eu citei alguns só, mas são vários micronutrientes que exercem papel conjunto aí, né? Então, se cada etapa precisa de alguns, aí a gente vai ver no final precisa de muitos. E como que a gente supre isso na alimentação? Principalmente com uma alimentação mais variada possível, né? Então, as frutas, legumes e verduras são os alimentos mais ricos em micronutrientes. Então, o mais variado possível. Não é simplesmente a gente pegar todos esses nutrientes que o estudo mostrou e fazer uma manipulação, né? Será que a suplementação isolada é eficaz? Talvez não, né? Faltam estudos ainda, estudos clínicos, que mostram a eficácia da suplementação nos riscos de infecções, né? Então, alguns estudos mostram efeito da suplementação isolada em algumas doenças, alguns riscos de doença, mas para muitos nutrientes ainda faltam estudos que comprovem. E a gente sabe que a alimentação é o nosso primeiro passo, né? Então, que consegue fornecer diversos micronutrientes, diversos compostos bioativos com papel antioxidante, anti-inflamatório. Então, a gente visa sempre ajustar primeiro a alimentação e depois, se for necessário, se não foi possível com a alimentação, o suplemento ele pode ajudar aí sim. Aí a gente vai pensar, como eu comecei lá no comecinho da aula, não é só a vitamina C, né? Então, será que adianta a gente só recomendar um shot de limão em jejum para a pessoa? Né? Ou às vezes nem é o nutricionista que recomenda, mas é a própria pessoa que viu em algum lugar e realmente ela acredita que se ela tomar um shot de limão, um shot de cúrcuma, né, gengibre, aquele monte de especiarias, que ela não vai ter nenhuma doença, que ela vai combater ali algum vírus, né, alguma infecção. Mas será que se essa pessoa que faz esse shot de manhã ela mantém um padrão alimentar saudável no resto do dia? Então, será que ela se alimenta bem, que ela tem uma variedade de alimentos de qualidade, né? De frutas, de legumes, de verdura? Será que ela pratica exercício físico? Será que ela tem um sono de qualidade? Porque são diversos pontos que estão relacionados também com a resposta imunológica, com o equilíbrio do nosso organismo. Então, a gente tem que pensar por esse lado também. Não é um shot de manhã que vai fazer um milagre, né? Não vai ser isso. A gente não vai deixar de, de ter o vírus, de entrar em contato com o vírus por um simples shot de manhã, mas se essa pessoa ela tem uma alimentação muito ruim, né, ao longo do dia, tem muitos industrializados, tem muitos nutrientes que acabam prejudicando essa resposta, né, do organismo, não vai fazer milagre realmente. Mas pode ser uma estratégia, né? Então, se a gente vê um shot de limão, o limão tem vitamina C, pode ser uma forma de fornecer aí a vitamina C, tá tudo bem, mas não dá para acreditar que, nossa, vai livrar de qualquer doença. E além disso, se for ali uma forma de ingerir vitamina C, tudo bem, né? A cúrcuma, a mesma coisa, visando uma forma de fornecer antioxidantes ali de manhã, tudo bem, mas ao longo do dia todo a gente tem que priorizar isso, a ingestão dos nutrientes que são importantes, né? Então, é manter isso para o padrão de vida. Então, a atividade física regular, né? Dependendo da condição dessa pessoa, a qualidade do sono, a qualidade da alimentação, a quantidade também pode determinar muitas coisas. Então, a gente tem que olhar ao todo, não simplesmente pensar em uma estratégia única ali e achar que vai, nossa, o sistema imunológico está perfeito. E além disso, a gente tem que considerar toda a capacidade de absorção, de digestão, para saber também se a gente está se aproveitando desses nutrientes, né? Então não adianta também sair suplementando várias coisas que, nossa, todos esses nutrientes são bons para o sistema imune. Mas será que a capacidade absortiva, digestiva está eficiente para aproveitar esses nutrientes? Ou até mesmo da alimentação? Será que tá bom? Será que a gente está aproveitando esses nutrientes que a gente tanto precisa? Então a gente tem que dar atenção para isso também, né? Não é só pensar, isso aqui é ótimo para a imunidade, mas como que tá o organismo, né? O aproveitamento desses nutrientes.
E a gente viu a importância da saúde intestinal, né? Então, o intestino, ele faz parte ali da nossa barreira, né, de defesa. Então, a gente precisa também tratar esse intestino, cuidar de toda essa questão de digestão, de absorção, de composição da microbiota. Então, os estudos trazem muito isso também da relação microbiota com as doenças autoimunes, com o sistema imunológico em geral. Então, a gente tem que dar atenção ao intestino também. Não é só pensar no shot lá de manhã. Então, a gente tem que prestar atenção como que tá o funcionamento desse intestino também, se a gente precisa de condutas específicas para esse intestino, tá? Então, basicamente é isso. Eu quis trazer essa visão geral, né? O quanto que a gente pode considerar essas estratégias e o que a gente escuta muito falar, porque é algo que vem se falando muito, né? De nossa, come isso pra você não ter o vírus. Ah, faz isso porque o seu sistema imunológico vai ficar bom. Quando na verdade a gente tem que olhar o indivíduo ao todo, todas as condições que ele está e bolar algumas estratégias. Então, assim, o problema não é indicar os shots, né? Não é indicar um alimento específico, são estratégias de fornecer os nutrientes e tá tudo certo. Mas olha o indivíduo no geral, todas as condições em que ele está ali submetido para de fato conseguir ajudar aí com o organismo dele, com o sistema imune, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se você gostou, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um joinha e entrar no nosso canal do Telegram, que lá a gente sempre envia os estudos que a gente utiliza. Inclusive, eu vou mandar esse artigo e várias novidades também para quem está no nosso canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo.